E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais uma personagem pouco conhecida da DC Comics e dessa vez vamos falar da Imperatriz Esmeralda, que faz parte dos 5 Fatais. Na verdade, nós não vamos trazer apenas uma Imperatriz Esmeralda, nós vamos trazer todas as 4 mulheres que foram a Imperatriz Esmeralda nos quadrinhos. Esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Marcelo de Jesus. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre essa personagem, essa personagem que ela possui o olho de Ekron, um artefato poderosíssimo que dá a ela vários poderes. E vou explicar também como esse artefato está relacionado com os Guardiões, que é até uma dúvida do inscrito. Então vamos falar sobre mais essa vilã, que é a Imperatriz Esmeralda, a grande inimiga da Legião dos Super-Heróis. Vamos falar sobre as suas 4 encarnações, começando obviamente com a primeira, que é a Ingria Olaf. Galera, eu tô aqui interrompendo o vídeo porque eu gostaria de fazer uma errata, porque as fontes que eu consultei, elas estavam erradas, A primeira Imperatriz Esmeralda não é a Ingria Olaf, e sim a Saria. A Saria, que nesse vídeo vai ser a 4ª personagem que eu vou falar, é justamente a primeira Imperatriz Esmeralda. Ela é a primeira Imperatriz Esmeralda antes da Ingria. Então vocês continuam vendo aí o vídeo, só que leve em consideração que a Ingria não foi a primeira Imperatriz Esmeralda, mas sim a segunda. A Ingria, ela fez a sua estreia na revista dos Legionários número 2 de maio de 1993. Ingria Olaf era namorada de um dos homens mais ricos da galáxia, o Leland McCauley. O Leland, ele encontrou um grande olho, o olho esmeralda de Ekron, e decidiu comprar esse olho para transformar sua namorada na Imperatriz Esmeralda. E ele teve sucesso, ele comprou esse olho, inclusive ele disse que tava o olho da cara. Que maldade você fez comigo. E ele levou esse olho para sua namorada e transformou ela na Imperatriz Esmeralda. Ela seria aí a primeira Imperatriz Esmeralda. E ele também contratou um grupo de seres superpoderosos que formou o grupo conhecido como os 5 Fatais. No entanto, a Ingria não tinha nenhuma habilidade em utilizar o olho e ela inclusive era bastante medrosa. Ela não tinha a coragem necessária para utilizar esse olho, morria de medo de entrar no campo de batalha, ela não tinha a força necessária para enfrentar os inimigos. Basicamente ela era uma imperatriz muito fraca. Consequentemente, ela acabou sendo destruída pela outra Imperatriz Esmeralda. E a história dela é isso mesmo. Basicamente ela passou pouquíssimo tempo sendo a Imperatriz Esmeralda, porque quem tomou o lugar dela foi a próxima Imperatriz Esmeralda, chamada Sarah Cash. A Sarah Cash, ela faz a sua estreia também na revista dos Legionários número 2 de maio de 1993. A Sarah era uma adolescente, uma adolescente caseira. Ela era meio gordinha, tinha uns pontos na cara, umas espinhas na cara, uns cravos e tal. Então ela era uma adolescente que não era lá muito bonita. Os homens não prestavam muita atenção nela. E ela tentava compensar isso com seus poderes telecinéticos. Mas como ela tinha autoestima baixa, as habilidades telecinéticas dela eram meio fracos. Ela não conseguia controlar as suas habilidades direito. Consequentemente, ela tentou entrar para a Legião dos Super-Heróis, mas acabou sendo rejeitada. Inclusive, o Inferno, que é um dos legionários, ele acabou zombando do peso da Sarah, e a Sarah, ela tinha uma quedinha pelo Inferno, mas aí ela acabou ficando muito triste, muito decepcionada, porque ele ficou zombando dela, zombando da cara dela, do peso dela e etc. E aí a Sarah, ela encontra o outro olho de Ekron, o outro olho esmeralda, porque obviamente se é olho tem dois, são 2 olhos, para uma cara sempre tem 2 olhos, então ela encontrou o outro olho. E aí esse olho, ele se une a Sarah Cash, e aí a primeira coisa que acontece é que a Sarah vira um
mulherão. Esse mulherão aí que vocês estão vendo, com esse cabelo verde esvoaçante. E ela se tornou também a Imperatriz Esmeralda. E ela se tornou a Imperatriz Esmeralda muito mais habilidosa e muito mais competente do que a Ingria. Tanto que uma das coisas que ela faz é justamente vaporizar a Ingria e tomar o outro olho do Ekron. Ela fica com os 2 olhos do Ekron e aí depois ela vai até os 5 fatais e convoca os 5 fatais para serem liderados por ela. Os 5 fatais que estavam presos são libertados pela Sera e a Sera passa a ser a líder desse grupo de super vilões. E aí, a partir desse momento, os 5 fatais, juntamente com a Imperatriz Esmeralda, passam a enfrentar a Legião de Super-Heróis em várias ocasiões, até que em um dado momento a Imperatriz Esmeralda é dada como morta e os olhos são destruídos. Os olhos do Ekron, eles são destruídos. Porém, esse não seria o fim da Imperatriz Esmeralda, porque nós teríamos mais uma encarnação dessa personagem. Isso porque uma das habilidades dos olhos do Ekron é a autorregeneração. Eles conseguem se regenerar mesmo depois de destruídos. E assim eles se regeneraram e foram atrás, na verdade um deles foi atrás de uma nova usuária, né, para transformá-la na Imperatriz Esmeralda. E aí esse olho ele vai parar num planeta chamado Orando, né, num templo muito antigo no planeta Orando, que não tem nada a ver com o ato de orar e nem com algum japonês falando Orlando. E nesse templo quem também aparece é a Folis. A Folis, ela estava fugindo de um duque, um duque que ele era amante da Folis, mas esse duque ele gostava de torturar as suas amantes, né? Tanto que ele acabou até furando um dos olhos da Folis, né? A Folis ela ficou cega de um olho e ela estava fugindo das torturas desse terrível algoz. Ela acaba indo parar nesse templo e aí desejando muito derrotar e eliminar o Duque, né, que estava promovendo essas barbaridades contra ela. Ela acaba se fundindo com o olho de Ekron e acaba se tornando a nova Imperatriz Esmeralda. A estreia dela foi na revista Legião dos Super-Heróis Anual, volume 6, edição número 1, de fevereiro de 2011. Quando o Duque chegou para matar a Folis, ela acabou vaporizando ele com o olho de Ekron. E aí ela passou a ser a nova Imperatriz Esmeralda e ela dominou o planeta Orando e transformou Orando no planeta à sua imagem e semelhança. Ou seja, ela passou a governar Orando com mãos de ferro e com o olho do Ekron, né? E aí é curioso que mesmo a antiga rainha de Orando, né, que é a Projectra, que é a Sensor Girl da Legião de Super-Heróis, ela não percebeu que tudo isso estava acontecendo porque o olho de Ekron ele tinha poderes para mascarar essa reforma e todos esses eventos que estavam acontecendo no planeta Orando. Então ela não ficou sabendo de nada a respeito do que estava acontecendo no seu planeta natal. Um ano depois, quando as legionárias Lightning Lace e Shrieking Violet elas passaram perto de Orando, né, porque elas estavam na verdade viajando de férias, né, elas estavam de férias de todo esse negócio de heroísmo. Sim, super-herói também tira férias, se você não sabia, agora você sabe. Elas estavam tirando férias, elas passaram próximo de Orando, mas elas foram atingidas por um ataque do olho de Ekron e foram feitas prisioneiras pela Imperatriz Esmeralda. E isso aconteceu porque o olho de Ekron ele percebeu nessas duas legionárias inimigas, né? O olho de Ekron enfrentou a Legião de Super-Heróis durante muito tempo e aí basicamente ao ver que duas de suas inimigas estavam próximas, ele resolveu atacá-las. Só que depois de um tempo elas conseguem fugir da prisão, né? As duas legionárias conseguem fugir da prisão e elas chamam por reforços, né? E chegam os reforços na forma da Sensor Girl, que agora viu o que estava acontecendo no seu planeta, Sunboy e Gates. E aí esse grupo de super-heróis estava lá enfrentando a Imperatriz Esmeralda e a Imperatriz Esmeralda estava vencendo. A Imperatriz Esmeralda Folis estava vencendo, parecia até que a Legião de Super-Heróis ia conhecer o seu fim, quando a Shrieking Violet decide encolher a nível subatômico.
ela encolhe a nível subatômico e assim consegue entrar dentro do olho de Ekron. E aí quando ela entra do olho de Ekron, ela decide se expandir, né, se tornar grande e destruir o olho de dentro para fora. O plano acaba funcionando, o olho de Ekron é destruído e a Follis perde os seus poderes. E ela também acaba voltando a ser uma pessoa normal sem o domínio do olho de Ekron. Curiosamente, pouco tempo depois de ser destruído, o olho de Ekron ele se reconstrói e depois ele foge para o espaço. E aí a Sensor Girl, né, a Projecta, ela decide ficar no planeta Orando para reformar, na verdade, o planeta dela, que tinha sido muito modificado pela Imperatriz Esmeralda. Bom, agora vamos falar da Saria, né, que na ordem das Imperatrizes Esmeraldas foi a primeira, mas que aqui a gente abordou por último por conta dos erros do roteiro, né? Mas enfim, ela foi a primeira Imperatriz Esmeralda e a única que aparece tanto na New Earth quanto na Prime Earth. A Saria, ela vai fazer a sua estreia na revista Adventure Comics número 352 de janeiro de 1967. Quando o Devorador de Sóis ameaça o universo, o Superboy junto com a Legião de Super-Heróis decidiram buscar um reforço inimaginável. Decidiram ir atrás de um reforço inimaginável, que seria o reforço da Imperatriz Esmeralda. E a Imperatriz Esmeralda naquele momento era a Saria, né? A Saria tinha se encontrado com o olho de Ekron e se tornado a nova Imperatriz Esmeralda. Então basicamente a Saria se uniu com os seus inimigos, né, para derrotarem um inimigo comum, né, que é o Devorador de Sóis. E depois que ela consegue derrotar, né, depois que eles conseguem derrotá-lo, a Imperatriz Esmeralda junto com os 5 Fatais passam a enfrentar várias e várias vezes a Legião de Super-Heróis. Porém, depois que o Tarok aparentemente morreu, a Saria decide sair dos 5 Fatais e decide conquistar a galáxia, né? Decide que agora é a vez dela ser uma ameaça para a galáxia. Ela começa tomando o Weber's World, né? O mundo Weber, né? Que é o único mundo artificial imóvel da galáxia. E aí ela decide transformar esse mundo numa espécie de arma, né? Mais ou menos como fizeram Star Wars, né? A Estrela da Morte. Ela decide transformar esse mundo Weber na sua própria arma. E aí quando um cruzador da Legião de Super-Heróis se aproxima do planeta, a Saria ela manda abater esse cruzador, só que os seus capangas não conseguem abater o cruzador da Legião de Super-Heróis. O que faz com que 5 legionários, né, o Brainiac 5, Supergirl, Colossal Boy, Chameleon Girl, que estava disfarçada de Shrek Violet, e Sunboy, eles acabassem entrando no local para verificar, para ver o que estava acontecendo. Ou seja, ela devia ter deixado quieto, né? Devia ter deixado os caras passar e ir para longe e ter continuado com o plano dela, né? Mas mesmo assim a Saria conseguiu capturar o pessoal da Legião de Super-Heróis, porém eles conseguiram fugir e conseguiram derrotar a Saria e impediu dela colocar o seu plano em prática. E qual era o plano dela? Era fazer o mundo Weber se colidir com a nave principal do United Planet, né, do pessoal da União dos Planetas, uma espécie de ONU intergaláctica. A Imperatriz Esmeralda também aparece na crise final, quando ela é derrotada com a Legião de Supervilões. E essa versão da Imperatriz Esmeralda também já bateu as botas, ela conheceu o seu fim. Isso aconteceu quando a Projectra, né, a Sensor Girl, ela decide utilizar os seus poderes de ilusão para mascarar a presença da Saria do olho de Ekron. O olho ele não consegue ver mais onde está a Imperatriz Esmeralda, né, com esses poderes da Sensor Girl. Isso fez com que o corpo da Imperatriz acabasse murchando e desaparecendo, o que significa duas coisas. Primeiro, que a Imperatriz Esmeralda é muito mais velha do que se imagina, né? Mas isso também significava que a Saria não gostava de ser a Imperatriz Esmeralda. A Imperatriz Esmeralda, de certa forma, é um poder, uma projeção de uma figura vilanesca do olho de Ekron, que acaba possuindo o corpo das mulheres que ele tem contato. E essa relação simbiótica não é uma relação muito interessante para a mulher que está sendo a hospedeira.
Então é nesse momento em que a Imperatriz Esmeralda ela se vai. Bom, agora vamos falar dos poderes e das habilidades da Imperatriz Esmeralda. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante, ele é interessante e vai passar a compartilhar com mais gente, né? Com mais e mais pessoas, para que assim a gente possa produzir mais e mais conteúdos para vocês, né? Vídeos tão bons quanto esse ou melhores, né? Então vamos falar agora dos poderes e das habilidades da Imperatriz Esmeralda. Bom, a Imperatriz Esmeralda por si ela não tem poderes, né? Os poderes dela na verdade vêm do Olho Esmeralda de Ekron, né? Que é o seu principal artefato. E aí é nesse momento é que eu respondo a pergunta do Marcelo de Jesus, né? O Marcelo de Jesus ele deixou uma pergunta que é: qual é a relação do olho, né, do olho de Ekron com os Guardiões e com os Lanternas Verdes? Aqui tem algumas informações da DC e algumas informações dos quadrinhos e algumas coisas que a gente especula, né, que é puramente especulativo. A informação que tem da DC é que o Ekron ele foi uma entidade que foi criada pelos Guardiões e de alguma forma o olho ou os olhos, né, dependendo da história, porque pode ser ou só um ou os dois, eles se desprenderam do rosto do Ekron e eles passaram a vagar pelo universo, se tornando uma terrível arma de ataque, uma arma de destruição e etc. Né? Isso basicamente é o que está nos quadrinhos, né? Então pode-se dizer que o olho de Ekron ele é uma criação dos Guardiões. Uma outra coisa que também está nos quadrinhos é que o Ekron, inclusive os seus olhos, eles foram criados a partir da força do espectro emocional. Então pode-se dizer que a mesma fonte dos anéis dos lanternas, de todos os lanternas, né, não só os verdes, mas dos outros lanternas, da Tropa Sinestro, dos Lanternas Vermelhos, etc., tem a mesma origem do olho do Ekron, né? Do olho Esmeralda de Ekron. Né? Então eles são derivados do espectro emocional. Só que o Ekron, né, e consequentemente o seu olho, eles são do espectro emocional da força de vontade, que é o mesmo dos Anéis dos Lanternas. E aí a gente vai agora na especulação, que é especulativo. Os Guardiões, eles originalmente criaram os Caçadores Cósmicos, que acabaram dando errado. E depois, posteriormente, com a descoberta do espectro emocional, eles criaram a Tropa dos Lanternas Verdes. Nesse meio tempo, provavelmente a primeira experiência, ou uma das primeiras experiências com o espectro emocional, muito provavelmente foi o Ekron. E o olho, né? O olho dele, assim como todo o resto, teria sido parte dessa experiência. Então, muito provavelmente, o olho de Ekron está relacionado com os Lanternas Verdes, porque ele seria tipo o rascunho do que viria a ser os Lanternas Verdes. Então, basicamente essa é a teoria que eu trago embasado nos quadrinhos, né? Baseado no que é dito nos quadrinhos. Bom, então vamos falar especificamente agora dos poderes dados pelo olho Esmeralda de Ekron, que são os seguintes. Ele tem projeção de energia, ele pode projetar rajadas de energia verde, pode inclusive até projetar rajadas de kryptonita. Ele permite o voo, né, inclusive o voo espacial, né, ele permite a viagem galáctica para sua usuária, criação de campos de força, criação de ilusões, autossustento. Ele permite que as Imperatrizes Esmeraldas possam viver sem precisar comer, dormir ou beber água. Durabilidade sobre-humana, força sobre-humana. E além disso, os olhos eles podem se reformar. Ou seja, se o olho é destruído, ele pode se reconstruir. Pode se reconstruir completamente. Bom, agora vamos falar das versões da Imperatriz Esmeralda em outras mídias, que são três, né? São três versões, inclusive cada versão
é uma versão diferente da Imperatriz Esmeralda. E elas aparecem todas em animações. Então, as versões da Imperatriz Esmeralda são as seguintes. Ela aparece na Liga da Justiça vs 5 Fatais, onde aparece a versão da Saria. Ela aparece no desenho da Legião dos Super-Heróis, onde ela aparece numa versão que não tem nome, né? Então, pode ser qualquer uma dessas 4 ou pode ser que não seja nenhuma dessas 4. Pode ser simplesmente a Imperatriz Esmeralda. E por fim ela aparece também na animação da Justiça Jovem, onde ela é uma outra mulher, né? A Ursa Zod. A Ursa Zod que se transforma na Imperatriz Esmeralda nessa animação. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a Imperatriz Esmeralda dos 5 Fatais. O que é que você achou dessa personagem? Você acha que existe alguma chance de ver ela em algum live action, né? Já que ela só apareceu nos quadrinhos e nas animações? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!